Levítico 14. Leis acerca da lepra. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: Esta será a lei do leproso, no dia da sua purificação. Será levado ao sacerdote, e o sacerdote sairá fora do arraial e o examinará. E se a praga da lepra do leproso for sarada, então o sacerdote ordenará que por aquele que se houver de purificar, se tomem 2 aves vivas e limpas, pau de cedro, carmesim e hisopo. Mandará também o sacerdote que se degole uma ave num vaso de barro, sobre águas vivas. E tomará a ave viva, o pau de cedro, o carmesim e o hisopo, e os molhará com a ave viva, no sangue da ave que foi degolada sobre as águas correntes. E sobre aquele que há de purificar-se da lepra espargirá 7 vezes. Então o declarará por limpo, e soltará a ave viva sobre a face do campo. E aquele que tem de purificar-se lavará suas vestes, rapará todo o seu pelo, e se lavará com águas, assim será limpo. E depois entrará no arraial, porém ficará fora da sua tenda por 7 dias. E será que no 7º dia rapará todo o seu pelo, e a sua cabeça, e a sua barba, e as sobrancelhas. Sim, rapará todo o pelo. Lavará as suas vestes, lavará a sua carne com água, e será limpo. E ao 8º dia tomará 2 cordeiros sem defeito, e uma cordeira sem defeito de 1 ano, e 3 dízimas de flor de farinha para oferta de manjares, assada com azeite, e 1 log de azeite. E o sacerdote que faz a purificação apresentará ao homem que houver de purificar-se, com aquelas coisas perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. E o sacerdote tomará um dos cordeiros e os oferecerá por expiação da culpa, e o log de azeite, e os oferecerá por oferta movida perante o Senhor. Então degolará o cordeiro no lugar em que se degola a oferta da expiação do pecado e holocausto, no lugar santo, porque quer a oferta da expiação da culpa, como a expiação do pecado é para o sacerdote. Coisa santíssima é. E o sacerdote tomará do sangue da expiação da culpa e o porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, sobre o dedo polegar da sua mão direita, e no dedo polegar do seu pé direito. Também o sacerdote tomará do log de azeite e o derramará na palma de sua própria mão esquerda. Então o sacerdote molhará o seu dedo direito no azeite, que está na sua mão esquerda, e daquele azeite com o seu dedo espargirá 7 vezes perante o Senhor. O restante do azeite que está na sua mão, o sacerdote porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, sobre o dedo polegar da sua mão direita e sobre o dedo polegar do seu pé direito, em cima do sangue da expiação da culpa. E o restante do azeite que está na mão do sacerdote, o porá sobre a cabeça daquele que tem de purificar-se. Assim o sacerdote fará expiação por ele perante o Senhor. Também o sacerdote fará expiação do pecado e fará expiação por aquele que tem de purificar-se da sua imundícia. Depois degolará o holocausto. E o sacerdote oferecerá holocausto e a oferta de manjares sobre o altar. Assim o sacerdote fará expiação por ele e será limpo. Porém, se for pobre e em sua mão não houver recursos para tanto, tomará um cordeiro para a expiação da culpa, em oferta de movimento, para fazer expiação por ele, e a dízima de flor de farinha, amassada com azeite, para oferta de manjares, e 1 log de azeite, e 2 rolas ou 2 pombinhos, conforme as suas posses, dos quais um será para a expiação do pecado, e o outro para o holocausto. E ao 8º dia da sua purificação, os trará ao sacerdote à porta da tenda da congregação, perante o Senhor. E o sacerdote tomará o cordeiro da expiação da culpa e o log de azeite, e os oferecerá por oferta movida perante o Senhor. Então degolará o cordeiro da expiação da culpa, e o sacerdote tomará do sangue da expiação da culpa e o porá por
sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, sobre o dedo polegar da sua mão direita e sobre o dedo polegar do seu pé direito. Então o sacerdote derramará do azeite na palma da sua própria mão esquerda. Depois o sacerdote, com o seu dedo direito, espargirá do azeite que está na sua mão esquerda, 7 vezes perante o Senhor. E o sacerdote porá do azeite que está na sua mão, na ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, do dedo polegar da sua mão direita e no polegar do seu pé direito, no lugar do sangue da expiação da culpa. E o que sobejar do azeite que está na mão do sacerdote, porá sobre a cabeça daquele que tem de purificar-se, para fazer expiação por ele perante o Senhor. Depois oferecerá uma das rolas ou um dos pombinhos, conforme suas posses. Sim, conforme as suas posses. Será um para expiação do pecado e outro para holocausto com a oferta de manjares. Assim, o sacerdote fará expiação por aquele que tem de purificar-se perante o Senhor. Esta é a lei daquele em quem estiver a praga da lepra, cuja mão não alcançar aquilo que compete à sua purificação. Falou mais o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: Quando tiverdes entrando na terra de Canaã, que vos hei de dar por possessão, e eu enviar a praga da lepra em alguma casa da terra da vossa possessão, então aquele de quem for a casa virá e informará ao sacerdote, dizendo: Parece-me que há como que praga em minha casa. E o sacerdote ordenará que desocupem a casa, antes que entre para examinar a praga, para que tudo o que há na casa não seja contaminado. E depois entrará o sacerdote para examinar a casa. E vendo a praga, se ela estiver nas paredes da casa, em covinhas verdes ou vermelhas, e parecerem mais fundas do que a parede, então o sacerdote sairá da casa para fora da porta e cerrará a casa por 7 dias. Depois, ao 7º dia, o sacerdote voltará e examinará. E se vir que a praga nas paredes da casa se tem estendido, então o sacerdote ordenará que arranquem as pedras em que estiver a praga, e que as lance fora da cidade, num lugar imundo. E fará raspar a cabeça por dentro ao redor, e o pó que houverem raspado lançarão fora da cidade, num lugar imundo. Depois tomarão outras pedras e as porão no lugar das primeiras pedras. O outro barro se tomará e a casa se rebocará. Porém, se a praga tornar a brotar na casa, depois de arrancadas as pedras, e raspada a casa e de novo rebocada, então o sacerdote entrará e examinará. Se a praga na casa se tem estendido, lepra roedora há na casa, imunda está. Portanto, se derribará a casa, as suas pedras, a sua madeira, como também todo o barro da casa, e se levará fora da cidade, a um lugar imundo. E o que entrar naquela casa em qualquer dia que estiver fechada, será imundo até a tarde. Também o que se deitar a dormir em tal casa, lavará as suas vestes, e o que comer em tal casa, lavará as suas vestes. Porém, tornando o sacerdote a entrar na casa, e examinando-a, se a praga não se tem estendido, depois que a casa for rebocada, o sacerdote a declarará por limpa, porque a praga está curada. Depois tomará para expiar a casa 2 aves, pau de cedro, carmesim e ensopo, e degolará uma ave num vaso de barro, sobre as águas correntes. Então tomará pau de cedro, o isopo, o carmesim e a ave viva, e os molhará no sangue da ave degolada, nas águas correntes, e espargirá a casa 7 vezes. Assim, expiará aquela casa com o sangue da ave, com as águas correntes e com a ave viva, com o pau de cedro, com o isopo e com o carmesim. Então soltará a ave viva para fora da cidade, sobre a face do campo. Assim fará expiação pela casa e será limpa. Esta é a lei de toda a praga de lepra da tinha, e da lepra das vestes e das casas, e da inchação, do tumor e das manchas.
para ensinar quando alguma coisa será imunda e quando será limpa. Esta é a lei da lepra.